Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:08, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Clique aí no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar com o programa Gente que Fala. Ouça os nossos podcasts, estão disponíveis no blog gentequefala.com.br e a partir de agora interaja com a gente pelo WhatsApp 973350038, de novo 973350038 e claro, também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, é dia de falar de segurança pública por aqui, numa parceria que a gente faz sempre com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E os nossos convidados para essa conversa, para esse bate-papo, os colegas, amigos da Polícia Militar, são todos do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu apresento cada um deles a partir de agora. Primeiramente, a Major Ana Paula Dantas Belo. Major Ana Paula, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, boa tarde aos espectadores. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, conversando um pouco sobre o nosso departamento, PM Vítima, e sobre um assunto que é tão importante, para nós da instituição e para a nossa sociedade também, que é a vitimização policial militar. Agradeço bastante mesmo essa oportunidade e que tenhamos um excelente contato aí. Obrigada. Muito bem, muito obrigado pela presença, Major. Também aqui com a gente, formando a nossa bancada para essa conversa, o capitão Ricardo Save, também do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia de São Paulo. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade. E também com a gente o primeiro-tenente Fábio Rodrigues da Silva. Tenente Fábio, tudo bem por aí? Nos ouve? Sim. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa conversa. Olha, pessoal, muitos casos de policiais militares assassinados vêm ao conhecimento da sociedade, causando medo, insegurança entre os profissionais da segurança pública e que trabalham colocando em risco as suas próprias vidas. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de colaborar com a Polícia Judiciária no esclarecimento dessas situações, desses crimes que ocorrem, criou em 1983 a equipe PM Vítima, que também na proteção aos policiais militares e seus familiares que se sentirem ameaçados. Para a gente iniciar essa conversa, Major Ana Paula, eu queria entender, para a gente passar aqui para o nosso público, no organograma da Polícia Militar, onde é que esse departamento PM Vítima está inserido, mas antes disso é importante ressaltar que o policial militar faz o seu juramento, não é? Quando escolhe a profissão, quando se forma na profissão, no sentido de que ele vai colocar a vida dele a serviço da sociedade, vai colocar o trabalho dele a serviço da sociedade e que isso acaba colocando em risco a própria vida, né? Então, inicialmente, eu queria falar sobre esse aspecto, de que a profissão de policial militar é muito diferente de qualquer outra profissão, da sua avaliação inicialmente nesse aspecto. Realmente, Mauro, é uma profissão vocacionada, né? Eu acredito que seres humanos, os integrantes da instituição que escolheram estar aqui, eles precisam ter essa consciência de devoção, de vocação, de entrega, de responsabilidade em relação ao cumprimento dessa missão que é de defender, de proteger a nossa sociedade paulista. E, como você mesmo comentou, desde o curso de formação, todos nós, policiais militares, fazemos um juramento. E dentre outros itens que juramos, defender a nossa sociedade a qualquer custo, inclusive, se for o caso, com o sacrifício da nossa própria vida.
Nesse contexto, o Departamento PMI Vítima surgiu, né, como comentou, em 1983, com a equipe PMI Vítima, e no ano de 2018, em maio de 2018, ele galgou a situação de departamento propriamente dita, né? Então, ele está subordinado à Corregedoria da Polícia Militar, é composto por equipes que têm como foco prestar apoio aos demais integrantes da instituição que são vitimados no decorrer aí do cumprimento da missão policial militar, que é defender a nossa sociedade, ou mesmo quando em horário de folgas tenham sido vítimas de algum delito, de algum crime, né, em razão da função policial militar. Capitão Ricardo Savi, eu gostaria também da sua avaliação, o mesmo questionamento que eu fiz para a Major Ana Paula, essa situação da vocação do policial militar, na sua formação, na sua escolha inicialmente, né, quando decide ser um agente protetor da sociedade, ele tem que ter em mente, ele tem que saber que todo sacrifício ele vai ter que enfrentar, vai ser imposto, e muitas vezes até com a própria vida. Eu gostaria da sua avaliação sobre essa situação vocacional do policial militar. Obrigado pela oportunidade. Não só vocacionado para o trabalho policial, né? Quando ele vem para o departamento PMI Vítima e passa por todo um novo estágio aqui para ser integrado ao serviço, ele também passa a primeira diligência desse novo agente no mausoléu da Polícia Militar, para que ele ali preste as homenagens de forma mais solene àqueles heróis que tombaram, que muitas vezes ainda a investigação está em andamento, porque é uma característica aqui do departamento da gente, Mauro, é não arquivar caso. Aqui o departamento PMI Vítima, ele não arquiva caso. O caso pode ter 1 mês, 1 ano, 20 anos, como já teve casos aqui de homicidas presos após 20 anos de investigação. A gente tem como característica trazer policiais para cá que não só conheçam o serviço operacional, mas tenham algum talento, algum pendor e tenham também essa vocação para investigar esses crimes que são cometidos contra policiais de autores que já provaram que têm capacidade de violência e ousadia suficiente para atacar a instituição, né? Que não são não é qualquer tipo de criminoso que se dispõe a isso. Então aqui o policial ele tem que ter, além das características necessárias para o patrulhamento, para o policiamento, atender às necessidades que a população tem, também ter esse talento para investigar e não desistir. Porque um lema que a gente tem aqui de não esquecer é isso. É por isso que a nossa tem uma moeda comemorativa, né, que a gente tem, não esquecer, né, não esquecer da família, né, não esquecer do policial vítima. Sim. Tenente Fábio, sua avaliação também sobre esse aspecto da vocação do policial militar. Bom dia. É exatamente o que o capitão Savi disse, né? Essa vocação, ela é muito fundamental, principalmente aqui no departamento. O policial aqui, a palavra-chave aqui é resiliência. O policial, muitas vezes, ele fica horas e horas fazendo uma campana para tentar encontrar o indivíduo autor do homicídio, da tentativa de homicídio do policial militar. Ele tem que ter um preparo psicológico diferenciado também, porque, querendo ou não, ele vai ver um irmão dele de farda ali que foi vitimado, muitas vezes aí de forma brutal. Então, a vocação aqui, ela conta demais. Sim. Major Ana Paula, agora sim, vamos falar especificamente sobre o Departamento PMI Vítima. Como é que surge, eu destaquei aqui na abertura que tudo começa em 1983, né? E como é que surge, como é que se observou essa necessidade da criação do departamento naquela época, no início dos anos 80, e dentro da instituição Polícia Militar, onde é que, na organização, o Departamento PMI Vítima está inserido? Então, Mauro, o departamento ele surge, não o departamento propriamente dito, a equipe PMI Vítima surge em 1983, né, como forma de prestar uma resposta
institucional aos casos em que o policial militar tem sido vítima, né? Que ele está sendo vítima de homicídio, de ameaça. E que é bom lembrar, você até comentou da questão da vocação, que é algo marcante mesmo na ação, né, no exercício da função policial militar, que o policial militar, ele se dedica tanto, né, à sociedade, ele se devota tanto ao cumprimento dessa missão, que nada é justo, né, que a nossa própria instituição tenha os olhos voltados também para esse homem, para essa mulher, que muitas vezes coloca em risco a sua própria vida, né, para defender pessoas, seres humanos que muitas vezes nem conhece, né? Então, nós nos deparamos com diversos tipos de ocorrências e que, com certeza, a gente sabe a necessidade de uma boa atuação, uma atuação com qualidade, com competência, profissionalismo, né? Seguindo tudo aquilo que se aprende na formação, nas escolas de formação. E aí surgiu essa necessidade da instituição apoiar esses policiais militares, né? Dar uma atenção aos policiais, aos familiares, aos companheiros de farda, enfim, que não passasse impune os crimes que atentassem contra um policial militar. Então, o Departamento de Vítima, como eu comentei anteriormente, ele está subordinado à Corregedoria da Polícia Militar, é composto por equipes que têm como foco estar esse apoio aos demais integrantes da instituição, né? Quando são vitimados no cumprimento da missão policial militar, ou mesmo quando em horário de folga se tornam vítimas em razão do exercício dessa função. Perfeito? Sim. Agora, o trabalho, existem várias frentes de atuação no trabalho de vocês, não é apenas quando ocorre o pior, quando acontece o pior e que o crime tem que ser investigado. O policial militar, no seu dia a dia, no seu trabalho, quando já se sente ameaçado, quando percebe que algo pode também ser ameaça em relação à própria família, ele já pode pedir o apoio do departamento, não é isso? Pode pedir o apoio. Você está me ouvindo, Mauro? Pode seguir. Teve um picote aqui no áudio, mas estou ouvindo. Cortou um pouquinho a conexão aqui, mas se eu entendi bem a sua pergunta, se não, por gentileza, me ajuda a, né, reformular a pergunta, mas eu quis perguntar se o policial militar ou família, né, ou parentes em primeiro grau, já podem procurar o apoio do Departamento de Vítima quando logo acontece o fato. Isso? Mas já a gente está com um problema na sua conexão, no seu áudio. Eu vou seguir aqui com o Savi, enquanto a gente ajeita essa situação. Savi, é o mesmo questionamento em relação ao policial militar que, no dia a dia do seu trabalho, já percebe algum tipo de ameaça contra si, contra a sua própria missão e também contra, muitas vezes, em relação à sua própria família. Nesse momento, o policial já pode pedir o apoio do departamento, não é? Me ouve? Capitão Savi, o seu microfone está fechado, capitão. Vou ativar aqui. Está me ouvindo, Mauro? Sim. Agora sim, vamos lá? Tá, desculpe. A gente trabalha aqui em 3 frentes, né? A gente atende os casos de ameaça, tentativa de homicídio e homicídio, praticado por civis. Então, quando o policial ele se sente ameaçado, aqui a gente não exige que o policial venha fardado, tenha um ofício, né, do comandante apresentando ele formalmente, porque muitas vezes isso pode acontecer de madrugada, pode acontecer no final de semana, o policial pode estar de folga. Então, em qualquer dessas
dessas circunstâncias em que ele for ameaçado, ele pode vir direto no departamento PN Vítima para a gente prestar o atendimento. Depois, o departamento já tem toda uma formalidade, um protocolo para cientificar o comandante do policial para que tome conhecimento da ameaça que ele está sofrendo. Geralmente, o policial, quando mora, né, muitas vezes ele mora na região que ele trabalha. Então, ali a gente vai solicitar uma intensificação de policiamento, sem indicar exatamente onde o policial mora, mas vamos solicitar uma intensificação de policiamento para aquela região, para que o policial se sinta amparado. E a gente também fica 24 horas à disposição do policial para que ele, detectando alguma coisa que ele acha que pode ser uma ameaça, ele entre em contato com a gente e a gente vai estar sempre disponível, sempre pronto para dar esse atendimento. Não só para o policial, mas também a gente tem aqui um trabalho de apoio para a família também do policial. Sim. E nesse cenário, capitão, sabe, quais são as ocorrências que mais se destacam na vitimização policial militar no estado de São Paulo? Já teve algumas ocorrências que chamam a atenção da gente, são ocorrências marcantes, né? Teve alguns anos atrás, 2 anos atrás aproximadamente, teve a ocorrência uma das ocorrências que chamou minha atenção, foi do capitão Henriques, né? O capitão Henriques da Rota, que estava tendo uma festa na casa dele e quatro assaltantes se aproveitando de uma oportunidade em que a garagem ficou aberta, estavam passando de carro, eles entraram dentro da residência, né? E pode acontecer com qualquer policial, com qualquer profissional de qualquer área, né? A gente identifica no que a pessoa trabalha olhando os pertences dela. Em um determinado momento, o capitão Henrique foi identificado como policial e foi alvejado com aproximadamente 15 disparos. Né? E a gente trabalhou intensamente nesse caso, inclusive o último dos autores que a gente identificou, conseguimos um trabalho colaborativo com a Polícia Civil, o mandado de prisão contra esse indivíduo, inclusive uma operação conduzida pelo coronel Fabre, que já se aposentou aqui do departamento da Corregedoria da Polícia, né, e que participava de todas as operações. No dia que a gente prendeu esse último autor, a gente não tinha conhecimento, mas no dia posterior, logo pela manhã, a gente estava ainda de madrugada instruindo essa prisão, e a gente tomou conhecimento que tanto a viúva como o órfão iriam ser homenageados no batalhão da Rota. Né? Então isso aí foi bem marcante para a gente, né, de saber que no dia posterior ao último autor ser preso, a família estava sendo homenageada. Mas teve outros também, que aí demonstra, né, como o policial está numa situação de fragilidade. Um outro caso que chamou minha atenção, chamou a atenção da equipe também, o policial estava com a família dentro do veículo, indo para Cruz Azul, filhinha de 5 meses dentro do carro, região sul de São Paulo, e foram abordados por 2 indivíduos que estavam dentro de um carro roubado. Eles queriam um carro melhor, viram que o policial estava com um carro que chamou a atenção deles, e abordou a família, e quando identificou que era um policial militar, ele levou o policial para o outro lado da rua. A esposa falou: por favor, não mata meu marido. Aí o meliante, o assaltante, falou: não vou matar ele não, só vou dar um tirinho na cabeça. E o policial foi morto na frente da família ali. Graças a Deus também, nesse caso, todos os autores foram presos, mano. Tem vários, né? Agora, capitão Sávio, você destacou o trabalho aí da Polícia Civil, né? Existe uma união de esforços até por conta da investigação, né? Que fica a cargo da Polícia Civil, não? Exatamente. Exatamente. A gente faz um trabalho colaborativo, a gente tem um bom contato com a Polícia Civil, que nos ajuda muito. Né? Eles têm o poder do inquérito, o inquérito é deles, e a gente entra como a experiência que a gente acaba acumulando em tantos anos. Né? Tem policiais aqui que estão trabalhando nessa área de investigação de homicídios há 20 anos. Então, traz uma experiência muito grande nessa área. E a gente entra para trabalhar colaborativamente, para trabalhar como parceiros na identificação. Muitas provas que a gente leva são admitidas por eles, muitas testemunhas. O trabalho que a gente faz vai fazer parte do inquérito, que vai subsidiar a expedição de um mandado de prisão, um mandado de busca, né, uma operação em algum lugar para tentar identificar os autores. É um trabalho muito bom, muito, muito próximo que a gente tem. Sim. Agora, Tenente Fábio, tudo na vida é preventivo, a gente tem que se precaver das coisas, dos problemas, e esse é um dos pontos que a Polícia Militar mais leva em consideração
E neste caso do Departamento PM Vítima, o que é feito de trabalho preventivo? Analisando o contexto de vitimização policial, o que o departamento ele promove? Ele promove diversas palestras nos cursos de formação, tanto de soldados, de sargento, quanto de oficiais. E nessas palestras, o que a gente tenta demonstrar? A gente tenta demonstrar algumas medidas preventivas de forma que mude o comportamento ou a maneira de agir daquele policial militar. Então, a gente vai nos cursos, tanto em unidades operacionais também, nós nos deslocamos e promovemos essas palestras. E tem dado bastante resultado. O policial militar, ele vai analisando, a gente faz alguns estudos de caso, demonstrando para o policial militar que ele pode mudar o comportamento dele e, assim, né, ter um resultado de forma positiva. Então, nós temos um bom resultado nessas palestras. E a própria instituição também, por meio da instrução continuada de comando, promove também essa medida preventiva a fim de promover essa mudança comportamental do policial, sempre tentando minimizar a vitimização, que a última instrução continuada, ela trata acerca nesse termo de vitimização, da compra em ambiente virtual, que nós temos alguns casos recentes do policial militar faz uma compra em um ambiente virtual e quando ele chega ali com o dinheiro, ele é vitimado. Então, o que ia ser só um roubo, ele é identificado como um policial militar e aí, consequentemente, é vítima de homicídio ou uma tentativa de homicídio. Então, nessa seara, temos várias, né, instruções que denotam isso, a fim de diminuir a vitimização policial. Sim. Major Ana Paula, me ouve? Tudo bem com o seu áudio? Estou ouvindo, sim, tá me sim, ouvindo? sim. Vamos lá, agora sim, vamos seguir a nossa conversa. A gente tem que sempre conhecer o inimigo com aquele inimigo com o qual a gente vai lidar, porque é só dessa forma para a gente poder estabelecer estratégias. Esse também é um dos pontos principais levados em consideração pela Polícia Militar. E o policial militar, ele é muitas vezes vítima de vingança, ele é vítima de uma cobrança de dívida de algum policial em relação ao tráfico, enfim, vários fatores levam os policiais à morte, levam os policiais a serem atacados, enfim. E todos esses pontos precisam ser muito bem conhecidos pela Polícia Militar, justamente para poder ter estratégia de atuação. Como é que isso funciona no dia a dia, Major? Eu não consigo entender a parte final, Lauro. Sim. Eu questiono como é que funciona no dia a dia da instituição o trabalho da Polícia Militar em conhecer os agentes que são os causadores da vitimização policial, aqueles problemas que levam à morte de policiais, fazem com que os policiais sejam feridos. Para que a polícia possa atacar o problema, ela precisa entender exatamente qual é o problema, quem é esse inimigo. E na descoberta desse inimigo, na atuação em relação a esse inimigo, como é que isso se desenvolve no dia a dia? Os trabalhos aqui no Departamento PM Vítima, eles se iniciam de que um policial militar tenha sido morto, ferido, que aí é o que a gente pode dizer que é da vitimização policial militar. Então, a partir dessa notícia, as atividades de campo, diligências, análise do ações, dinâmica da situação. Então, a gente trabalha bastante também com contato, né, com colaboradores,
E diante dessa informação, estamos desenvolvendo um trabalho de investigação, né? Para cada caso, Mauro, é importante que nossos espectadores tenham ciência de que, para cada caso, nós temos uma investigação, né? Nós damos uma atenção especial, os agentes responsáveis vão se dedicar a fundo mesmo nas diligências, a fim de que a gente atinja, né, a autoria. Então, independentemente do tempo que isso dá, nós buscamos aqui promover essa resposta, né, aos policiais militares, às famílias dos policiais militares, a nossa instituição e então é dessa forma que nós promovemos essa análise aí da otimização policial militar. Sim. Capitão Sávio, o mesmo questionamento nessa missão da Polícia Militar em identificar o inimigo, é identificar exatamente o que é que está fazendo o PM entrar naquela condição de vítima. Como é que funciona esse trabalho? O microfone fechado, capitão. A questão, Mauro, é patrimonial a princípio, como qualquer outra vítima, né? Só que, a partir do momento em que o policial ele é identificado, a situação muda. Só como para ilustrar, a gente fez um levantamento aqui de quantos civis são vítimas, por exemplo, de roubo de moto. A gente pegou lá 30 civis vítimas de roubo de moto. E a gente viu que dos 30 civis registravam o roubo, a situação na delegacia de polícia. Agora, 30 policiais militares vítimas de roubo de moto. 24, pelo menos, se transformam em homicídio ou tentativa de homicídio. O perfil do policial militar, a partir do momento em que o policial militar ele é identificado, muitas vezes, Mauro, nem depende do policial estar armado. E a gente tem casos diversos aqui que demonstram isso. Basta o policial ter o cabelo mais curto, como aconteceu na região de São Bernardo do Campo. O policial foi vítima de roubo de moto. E quando os assaltantes tiraram o capacete dele, viram que ele tinha o cabelo curto, falou, você é polícia. Ele falou, não sou polícia. Ele é um bombeiro, né, na situação ali. E ele tomou um tiro na cabeça. Então, na maioria das vezes, o caso o propósito do autor é patrimonial, mas quando é identificado que se trata de um policial militar, muitas vezes o patrimônio é colocado em segundo plano. Ele passa, como a gente já viu e já pegou diversas vezes em celular de autor de roubo, de crime contra policial, eles trocando mensagens entre eles de que sabiam que um determinado indivíduo era polícia, né? Ah, aquele lá é polícia. Normalmente a gente ia esperar o quê desse indivíduo, né? Desse assaltante? Procura outra vítima, né? Pelo contrário, Mauro, é nesse momento em que eles se dedicam mais ainda. Por quê? Uma moto, né? Num desmanche, eles podem conseguir R$1.000, R$2.000, R$3.000. Se eles conseguirem a arma do policial, já é 10, 20 mil. Fora os outros crimes que eles vão perpetrar, né? Sim. E geralmente, quais são as situações em que os policiais mais são vitimados? É por motivo de vingança? É no bico, que aí nessa situação o policial não tem o apoio dos demais colegas numa situação, numa ocorrência? É na questão de pagamento de dívida do bandido que precisa atender lá o traficante e vai eliminar o policial? O que prevalece mais? Sem dúvida, o que mais mata o policial hoje em dia é roubo de moto, irmão. Vítima de tentativa de roubo de moto. Isso é o que mais mata policial hoje, né? Também aumentou muito a quantidade de policial vitimado dessas ocorrências que o Tenente Fábio falou, né? É Mercado Livre, é OLX, é isso, aquilo, o policial vai lá e compra alguma coisa.
que está muito abaixo do preço, está destoando o preço. Já devia desconfiar a partir dali, né? Mas o policial, às vezes, ele se esquece de tomar alguns cuidados, infelizmente, né, para aproveitar aquela oferta e se propõe a ir até o local buscar, como já aconteceu, por exemplo, de um policial, uma televisão de 58 polegadas, né, nova, só que aquele negócio, olha, tem que vir buscar pessoalmente, só aceita o pagamento em dinheiro. Aí o policial vai até o local e lá ele é vítima de uma emboscada, né? Agora, você destacou bem aí, são questões, via de regra, patrimoniais. Agora, quando o delinquente, o bandido, ele vê ali, ele quer roubar uma determinada moto, ele não sabe que quem está naquela moto, se é um policial militar ou se não é. Ou tem algo que ele identifica porque ele percebe, de alguma maneira, o comportamento. Porque o policial militar, ele tem, claro, mesmo numa situação de fora de trabalho, ele tem um jeito todo diferente de ver uma situação, né? Sim, isso ele pode acabar demonstrando, né? Sim, muitas vezes até o policial descuida em alguns pontos básicos. Por exemplo, ele vai trabalhar com uma bota da polícia, né, que tem, às vezes, o logotipo da polícia. E é que a gente fala de exposição desnecessária, amor. Já morreu muito policial, por exemplo, num posto de gasolina, ele está lá abastecendo o carro, ele está no caixa fazendo um pagamento, e o posto de gasolina está sendo vítima de roubo. O foco dos assaltantes é o dinheiro e ir embora, mas eles viram para o lado, isso é situação real que eu já estou falando para você, são várias vezes aconteceu isso daí. Ele olha para o lado e vê uma pessoa e aquele volume na cintura, né, que denuncia uma arma. Eles esquecem o roubo e vão para cima do policial. Primeiro, porque eles sabem que se o policial identificar a situação, ele vai tomar providência. E segundo, Sim. que eles têm foco na arma. Sim. Tenente Fábio, existe um lema, os que jamais esquecem. O que significa esse lema dentro do departamento PM20? Perfeito. Como o senhor mesmo já disse, esse é o lema do nosso departamento, né? Aqui nós jamais esquecemos de algum crime praticado contra o policial militar. Não importa o tempo que passe. Como o próprio capitão sabe, retratou, teve um marginal que permaneceu foragido por quase 20 anos e a gente, através de investigação, participação colaborativa da Polícia Civil, conseguimos identificar o indivíduo e efetuamos a prisão. O que o policial militar ele tem que entender é que essa é a forma que nós encontramos para demonstrar a nossa preocupação e atenção aos valores policiais. E também é uma forma de promover uma resposta institucional, que é assim que a gente faz a prisão, a família policial militar fica sabendo que a polícia militar como um todo deu uma resposta. Então, que o policial militar ele saiba o quão importante que ele é. Então, por isso é o lema do nosso departamento, os que jamais esquecem. Sim. Major Ana Paula, a gente já falou aqui, a Polícia Militar, para desenvolver o trabalho do departamento PM Vítima, tem o apoio e a colaboração dos policiais civis. Que outros profissionais participam desse trabalho? E eu vejo aqui, nós temos todos vocês são oficiais, temos capitão, temos major, temos tenente. Para estar no departamento PM Vítima, todos têm que ser do oficialato? Então, eu vou responder primeiramente sobre esse trabalho colaborativo, né? Como a gente já vem mostrando, existe bastante colaboração, de parceria com a Polícia Civil, mas tem bastante contato, né, durante a elucidação desses crimes com os policiais militares, com agentes de inteligência alocados nas diversas unidades da nossa instituição, com membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, e tem com o cidadão, né, que muitas vezes resolve transmitir informações de maneira discreta, é claro, né, de forma bem discreta, informações que nos possibilitam chegar à autoria daquele delito. Tá? Então, esse trabalho colaborativo, ele é fundamental para o êxito aí
da nossa missão no Departamento em Vítima. E a outra pergunta foi sobre a questão do oficiato, né? Se integrar nosso departamento precisa ser oficial. Não, Sim. não precisa ser oficial. Aqui nós temos vagas para um tenente-coronel, uma major, 2 capitães e 2 tenentes. O restante da nossa equipe é composta por praças, né? Subtenentes e sargentos, cabos e soldados. Então, não precisa ser oficial, não. O oficial, na verdade, ele vai exercer a ação da liderança do departamento, né? Da chefia, do mandamento. Mas a massa gama mesmo do nosso departamento são os nossos cabos soldados, os nossos subtenentes sargentos. São extremamente vocacionados para esse trabalho aqui que a gente desenvolve no departamento. Aliás, que aproveito aí para mencionar que são motivo de muito orgulho aqui para nós, os nossos agentes, que são fantásticos. Você acompanha o programa Gente que Fala, esta edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Você nos ouve pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. E aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Perguntas pelo 973350038, aliás, perguntas que já estão aqui chegando, e eu vou aproveitar, Major Ana Paula, até na esteira do que foi respondido agora. A Giovana está no bairro da Moca, ela pergunta: para atuar nesse departamento, os policiais precisam ter alguma formação específica, algum treinamento dentro da corporação, dentro da instituição? Bem na esteira da sua resposta anterior. Na verdade, assim, eles precisam necessariamente ter uma formação específica, mas é de bom tom, né, que eles tenham um curso na área de investigação. Então, quando eles vêm ao trabalhar aqui lá no departamento do PM Vítima, se eles não tiverem ainda feito o curso nessa área, nós colocamos esses oficiais para desenvolver, né, cursos, adquirir uma maior habilidade, competência nessa área investigativa. Mas para vir para em si, não. Precisa apenas a formação mesmo, que é oferecida pela nossa instituição. Capitão Save, uma pergunta aqui que vem pelo Instagram é o José Carlos Trindade. Ele pergunta o seguinte: um policial ameaçado pode ser transferido para outro setor ou para uma outra região? Essa é uma das possibilidades, é uma estratégia também do departamento PM Vítima? Sim, o que acontece é que nós no departamento PM Vítima, nós não temos força para fazer a transferência do policial, mas dependendo da gravidade da situação, dependendo da gravidade do caso, a gente leva o conhecimento do nosso comando, né, para que essas providências sejam administradas, tomadas. Né? Dependendo da gravidade da situação, a gente pode conduzir essa necessidade, essa informação para o nosso comando que delibera a respeito. Nós não temos, né, nós aqui, autonomia já para decidir a movimentação do policial. Tenente Fábio Silva, o Marcelo Pereira acompanha a nossa transmissão pelo Facebook e ele quer saber o seguinte: em outros países existem departamentos semelhantes ao PM Vítima? Há alguma referência externa para esse trabalho? Pergunta do Marcelo Pereira, que nos vê aqui pelo Facebook. Nós realizamos chega a ser um intercâmbio, uma troca de informações com policiais de outros estados e também policiais de outros países que às vezes nos visitam, né? E a gente acaba trocando conhecimento para sempre crescer, né? Mas há essa troca de informações
devidamente autorizada e conscientizada pelo comando. E nós sempre tentamos, né, trocar informações para verificar o que a gente pode... Sim. Essas trocas de informações entre outros estados e entre outros países também. Agora, esse trabalho é inspirado em algum departamento semelhante em outro país, ou isso começou aqui de forma inovadora? Não, tem outros países, outros estados que já tinham um departamento que fazia essa mesma função. Nós, como a criação foi em 1980, por aí, então nós começamos, não vamos dizer que nós somos os precursores, mas nós estamos entre os precursores do departamento da vitimização policial, desse estudo e até de combater a vitimização. Sim. Capitão Savi, o estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios, acontece em todo o estado o trabalho de vocês, e quando vocês estão em busca de alguém que cometeu um determinado crime, vamos por aqui na capital, um exemplo prático, aqui na capital, foi para uma cidade muito distante, São Paulo é muito grande, daqui até o oeste são 700 quilômetros de distância. Como é que funciona esse trabalho de busca? Às vezes esse delinquente foi para outro estado também. Existe um trabalho de colaboração de outras PMs de outros estados? Existe sim, Mauro. A área do departamento PM Vítima é o estado de São Paulo, né? A gente não tem limitação. Então, o crime, independentemente de onde ele ocorreu, a gente vai atuar. A gente vai buscar informação, a gente vai diligenciar. Quando acontece, muitas vezes, o autor comete o crime em São Paulo e foge para outro estado. Já tivemos diligência para Bahia, para Goiás, Minas, Santa Catarina, Paraná, diversos estados do Brasil a gente já foi fazer diligência para prender, porque sai um mandado de prisão e a gente, devidamente autorizado pelos comandos das polícias dos dois estados, é um contato feito pelo comando da instituição, inclusive era algo defendido pelo coronel Fabre, que em todas as operações os oficiais participem, né, até para subsidiar o comando com as informações em tempo real do que está acontecendo em loco, não só diligenciar até o estado, mas também prestar apoio para as polícias desses estados, que também acontece de ter um crime lá contra um policial militar e o autor foge para cá, para São Paulo. Eles têm a informação de que veio para cá. Recentemente, inclusive, vou até comentar um caso de um policial que ele foi morto lá no estado da Bahia. Os autores, no dia da morte, picaram o policial, cortaram o policial em pedaços, colocaram dentro de um saco e postaram em redes sociais deles lá. Um dos autores fugiu para São Paulo, autor de diversos homicídios. A gente foi cientificado que esse autor tinha fugido para cá, iniciamos um trabalho de levantamento, já tinha sido expedido o mandado de prisão lá pelo estado da Bahia, e a gente conseguiu prender ele aqui em São Paulo. Então, a gente, além de diligenciar para outros estados, também prestamos apoio para essas polícias que têm indivíduos procurados por homicídio de policiais nesses estados e vêm para cá. E como o Fábio falou, além desse apoio também, a gente promove aqui como são mais de 20 anos de experiência na área de investigação, tendo o policial militar como vítima, prestar apoio para a criação de departamentos PM Vítima em outros estados, como a gente já prestou apoio para Brasília, para o Rio, para o Paraná, para outros estados que também estão criando em fase de criação de departamentos para prestar esse apoio para polícias de lá, para as polícias de lá. Sim. Major Ana Paula, é claro que toda a sociedade gostaria de ver o policial militar na rua sempre fardado, porque essa é a marca da Polícia Militar, é o que traz a sensação de segurança, mas a gente sabe que muitos policiais militares acabam não andando fardados no caminho de casa para o trabalho, na volta para o trabalho, em razão do risco de serem vitimados de algum tipo de ataque, alguma vingança, simplesmente por serem policiais militares. Como é que se chega a um ponto de equilíbrio? Porque é importante que o policial esteja presente nas ruas, mostrando a força do Estado, mostrando a autoridade do Estado e a sua autoridade como agente policial, e, ao mesmo tempo, ele também tem que se proteger da criminalidade, não pode ficar muito
se mostrar demais, né? Como é que chega num ponto de equilíbrio? O seu microfone está fechado, Major. Seu microfone fechado, Major. Pode abrir, por favor. Isso. Pronto? Sim. Estão vendo? Pode falar. Então, como você tinha comentado anteriormente numa questão, acerca das disposições necessárias. Então, dentro desse contexto de prevenção, vitimização policial militar, nós sempre estamos tentando para que o policial militar, o seu ambiente lá onde reside, né, que muitas vezes, infelizmente, não é o desejado, né, às vezes um ambiente social, onde há bastante a criminalidade, que ele retome bastante a cautela, a atenção, que se tiver com família, principalmente, e tiver ciência de que ele não vai reagir... Major, um problema no seu áudio, realmente está o difícil entendimento aqui para o nosso público. Vamos tentar ajustar. Eu quero transferir essa pergunta para o capitão Sávio. Capitão, essa necessidade do equilíbrio, daquilo que a sociedade quer, ter o policial militar na rua, fardado, passando a sensação de segurança, demonstrando que o Estado está lá presente com a sua força de proteção, e, ao mesmo tempo, o policial precisa se proteger, não pode demonstrar muito ali, porque ele corre risco de ser vitimado. Sim. Primeiro, a gente foi orientado e tem essa missão, né, de deixar o policial ciente do seguinte: se mexer com um, mexeu com todos, né? Então, quando um policial é vitimado, a resposta do Departamento PM Vítima tem que ser suficiente, tem que ser a contento para que a tropa perceba que existe um departamento dedicado com missão específica para atender o policial quando ele se vê vítima, né? O departamento, ele... Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode seguir. Pode seguir, capitão. Pode seguir, pode falar. Deixa eu passar a palavra de volta para a Major Ana Paula. Major Ana Paula, me ouve? Consegue concluir? Estou ouvindo. Você está ouvindo? Sim, agora sim. Para concluir, o nosso tempo já está se esgotando. Sim, eu vou tentar ser bem breve. Então, dentro desse ponto de prevenção da vitimização policial militar, nós estamos orientando os policiais militares, né, e quando estiverem armados, mas que não estiverem usando a farda, né, não estiverem necessariamente em cumprimento do seu exercício, ali, da sua função policial militar, que redobrem a ação, a cautela, que se tiverem acompanhados de familiares e tiverem a convicção, né, de que não iriam reagir numa situação de ataque, né, à integridade dele e da família, que ele pensar, para ele refletir se realmente ele precisaria estar armado, que ele não tente ser o xerife do local ali, da região onde ele mora, que a gente bem sabe que, infelizmente, muitas vezes tem um índice de criminalidade alto, né? Que ele não transforma a casa dele em uma delegacia, porque esse não é o melhor caminho. E com isso a gente acaba diminuindo, né, os casos de vitimização policial militar. Sim. Major, quero aproveitar que você está com a palavra. Sua despedida para a gente partir para o encerramento, depois com os demais também. Mauro, eu agradeço imensamente a Sueli, aos ouvintes e espectadores, por essa oportunidade de termos conversado um pouco sobre o nosso departamento PMV, sobre esse assunto tão delicado, né, de vitimização policial militar, e lembrar que quando a gente defende um policial militar, a gente também está defendendo a sociedade, né? Não só porque ele é um representante do Estado, questão de proteção, de defesa da sociedade,
mas também porque quando o mesmo criminoso que atinge a imunidade de um policial militar é aquele que já cometeu ou que vai cometer um delito contra o cidadão dele. Sim. Eu agradeço imensamente a oportunidade, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Capitão Ricardo Sávio, sua palavra final, por favor. Só agradecer a oportunidade, Mauro, e dizer que a gente está à disposição para atender. Sim. Eu também queria pedir a palavra final aqui do Tenente Fábio, mas ele está sem conexão, né? Sim, sim. Hoje o sinal da internet aqui acabou comprometendo bastante, mas não tem problema, batemos um bom papo, levamos ao conhecimento da sociedade a existência do Departamento PM Vítima, da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e as suas missões, as suas atribuições, no sentido de proteger o policial militar, de fazer com que o policial militar cumpra a sua função sem correr riscos, né? Que é tudo que a sociedade mais quer nesse momento. Então, um agradecimento à Major Ana Paula Dantas Belo, o capitão Ricardo Sávio, o primeiro-tenente Fábio Rodrigues da Silva, todos do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nessa edição do programa Gente que Fala, sempre às sextas-feiras, falando de segurança pública, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Antes do nosso encerramento, quero fazer a chamada aqui da nossa live, que acontece a partir das 6 horas da tarde. Hoje, o Ricardo Godoy, o jornalista Ricardo Godoy, vai receber o Wilson Monteiro, espiritualista, que vai apresentar para a gente um estudo sobre inteligência existencial. É um espaço comandado pelo jornalista Ricardo Godoy, a partir das 6 horas da tarde, para falar de saúde, de bem-estar, de comportamento, de entretenimento. Portanto, hoje, sexta-feira, esse papo com o Wilson Monteiro, espiritualista, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, a partir das 6 horas da tarde. E agora sim, o nosso encerramento, a nossa ficha técnica, na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, a apresentação minha, Mauro Friesman, o roteiro do programa do Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, o Ricardo Godoy aqui no apoio da nossa sala de videoconferência, e do outro lado do rádio, do outro lado aqui da internet, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.